Olha, quando a gente fala de história antiga, o que vem à cabeça? Roma, Grécia, talvez. Mas e se uma parte gigantesca dessa história, a de um continente inteiro, tivesse sido contada, digamos, pela metade? Hoje, a gente vai mergulhar nos impérios e mistérios da África Antiga para descobrir por que a história dela precisou ser reescrita. Para ter uma noção do tamanho do desafio, é só olhar para o projeto monumental que a Unesco encarou lá nos anos 60. Recontar a história da África, mas dessa vez a partir de uma perspectiva africana. A própria Unesco descreveu essa missão como uma tarefa imensa, complexa e árdua. E não é para menos, com tantas fontes e documentos espalhados pelo mundo. Isso já levanta uma pergunta que é central para tudo isso, mas por quê? Por que foi preciso um esforço global desse tamanho todo para corrigir os livros de história? A resposta para isso diz muito sobre quem escreve a história e como ela é contada. Então, vamos por partes. O projeto da Unesco não era só um exercício acadêmico, sabe? Foi uma correção de curso, e uma correção muito necessária. Um esforço para preencher as lacunas e desafiar aquelas narrativas centradas na Europa que dominaram o jeito que o mundo via a África por séculos. E a escala desse esforço foi simplesmente absurda. A gente está falando de um projeto que durou décadas, com fases super meticulosas. Desde coletar tradições orais e manuscritos por toda a África, passando por reuniões em Paris, até chegar num processo de revisão científica extremamente rigoroso. O objetivo era um só: precisão histórica. Beleza, agora vamos para uma região que todo mundo jura que conhece de cor, o Vale do Nilo. Mas a gente vai olhar um pouquinho além daquelas pirâmides famosas para descobrir um vizinho super poderoso do Egito que a história muitas vezes deixou de lado. De um lado, o Egito, que a gente já conhece. Do outro, o reino de Kush, com suas próprias pirâmides impressionantes, uma escrita única e, olha que interessante, uma linhagem poderosa de rainhas-mães governantes, as Candaces, que comandavam exércitos e construíam cidades. Kush não era só um vizinho do Egito, era uma potência, uma civilização super sofisticada e com identidade própria. Isso tudo leva a gente para uma das perguntas mais debatidas da história, daquelas que geram discussão até hoje. Afinal de contas, quem eram os antigos egípcios? A resposta não é nada simples, e os historiadores usam vários tipos de evidências para tentar montar esse quebra-cabeça. As pistas vêm de todo lado. A linguística, por exemplo, conecta o egípcio antigo com línguas da África Ocidental. A arte mais antiga deles retrata líderes com traços que hoje a gente identificaria como negros. E a análise de esqueletos, ela confirma que a população sempre foi diversa. Ou seja, o cenário é bem mais complexo do que a gente imaginava. E aqui tem um ponto que é fundamental, que meio que vira nosso jeito de pensar de cabeça para baixo. Os antigos egípcios usavam a palavra Naás para falar dos seus vizinhos núbios. Como a citação explica, era o nome de um povo, não tinha a ver com cor. Traduzir isso como negro é um erro, porque a gente acaba projetando as nossas ideias modernas de raça num passado que via o mundo de um jeito bem diferente. Mas a África Antiga era muito, muito mais do que o Vale do Nilo. Então, bora viajar para outras partes do continente, para descobrir outros centros de poder e de comércio que conectavam a África com o resto do mundo. Então conheçam o incrível reino de Aksum, que ficava onde hoje é a Etiópia e a Eritreia. A ascensão deles foi meteórica. No século I, já era uma potência comercial. No século IV, se tornaram um dos primeiríssimos impérios a adotar o cristianismo. E no século VI, o poder deles era tão grande que podiam lançar invasões navais até a Arábia. E a prova da importância de Aksum está no que os arqueólogos acharam por lá: moedas da Índia, cerâmica de Kush, vidro de Roma e lâmpadas da Arábia. Aksum não era um lugar isolado, era uma verdadeira encruzilhada do mundo antigo. Mas história não é só sobre o que a gente já sabe, é também sobre os mistérios que a gente ainda não resolveu. Vamos dar uma olhada em algumas das perguntas que ainda intrigam os especialistas. Para ter uma noção da grandiosidade de Aksum, se liga nesse número: 17 metros. Esse era o comprimento de uma única placa de pedra que eles conseguiram erguer. Imagina a engenharia e a organização que precisa para uma façanha dessas. E essa escala monumental deixa a gente com perguntas sem resposta. O que eram essas estelas gigantes? Túmulos? Marcadores astronômicos? A verdade é que a gente não sabe. A tecnologia e o propósito por trás delas continuam sendo um dos grandes mistérios da arqueologia. Outro grande mistério histórico é a origem do povo de Madagascar. As evidências parecem até contraditórias. A
A língua deles, o Malgache, tem uma ligação inegável com idiomas da Indonésia, a 6.000 quilômetros de distância. Ao mesmo tempo, a genética e a cultura apontam para uma contribuição muito forte da África continental. Como essas duas correntes se juntaram para formar um povo único? É um quebra-cabeça que os estudiosos ainda estão tentando montar. Tá, mas no fim das contas, por que isso tudo é tão importante? Nessa última parte, a gente vai ver algumas das contribuições bem concretas da África Antiga que ajudaram a moldar o nosso mundo de hoje. Pensemos no papiro. Parece simples, mas foi basicamente o papel do mundo antigo. Essa invenção egípcia de 3000 a.C. permitiu que o conhecimento se espalhasse. Foi no papiro que grande parte da literatura clássica da Grécia e de Roma foi escrita pela primeira vez. A gente também tem o legado de indivíduos como Imhotep. Ele não foi só um arquiteto genial. É considerado o primeiro médico da história cujo nome ficou registrado. A influência dele foi tão grande que, milênios depois, os gregos o adoravam como seu próprio deus da cura, o Asclépion. E que tal essa para surpreender? O arco, que muita gente associa direto com os romanos, provavelmente foi inventado pelos egípcios mais de 2000 anos antes. A fonte mostra que eles já construíam arcos e abóbadas com tijolos lá por 2900 a.C., uma verdadeira revolução na construção. E as inovações não param por aí. Pensa num calendário solar preciso, num sistema matemático decimal, produção de ouro em escala industrial e fabricação de vidro. Não é pouca coisa. São os alicerces da ciência e da tecnologia moderna. A redescoberta de reinos como Kush e Axum prova que a história que a gente aprende é, na melhor das hipóteses, incompleta. E isso nos faz pensar, se potências tão importantes foram deixadas de lado por tanto tempo, quantas outras grandes histórias ainda estão por aí só esperando para serem descobertas?